Olá, você que nos acompanha em multiplataforma pela Rádio Câmara Bauru e na rede de emissoras públicas no sinal aberto e fechado na TV Câmara Bauru. A gente em teletrabalho hoje vai conversar com um especialista sobre a saúde bucal na sua dimensão mais integrativa, sistêmica. Você já sabe que o que entra e sai pela boca é tão fundamental quanto você ir no seu profissional das outras áreas de medicina. Mas quanto de atenção você tem dedicado de forma permanente, periódica, à questão da saúde bucal? E que sinais você recebe em relação à sua vida, às suas posturas, às suas escolhas no dia a dia? A Anne-Marie Saudades, ela é formada em odontologia, claro, pela Federal do Rio Grande do Sul, tem uma série de artigos relacionados ao câncer agressivo de mandíbulas e vem dedicando boa parte do seu tempo a conversar com as outras especialidades, porque este corpo integrado da própria vida, ele se relaciona por óbvio com todas as outras especialidades. Ela está, por exemplo, no livro aqui de um colega de Bauru, da área de advocacia, que em função da convivência com o câncer, essa questão dura do dia a dia, que cada um no dia a dia acaba assimilando, eu me refiro, lógico, ao Carlos Braga, que acaba de lançar a edição ampliada do livro O que Aprendi com o Câncer, inclusive com uma contribuição específica em acupuntura. Você tem um programa na rede da TV Câmara no YouTube para isso, e com a Anne-Marie Saudades fazendo a sua contribuição em saúde bucal. Anne, obrigado por nos receber aqui, direto de Porto Alegre, aqui com Bauru. Eu agradeço o convite, Nelson, fico muito feliz de estar aqui junto com vocês e eu espero contribuir com informação. Eu acho que quanto mais a gente entende da nossa saúde, fica mais fácil da gente buscar ajuda e conseguir realmente ter resultados bons. Está correto, e por favor me corrija, você está em pós de odontologia biológica, de medicina integrativa, então imagino que essa altura, conversando em outro nível de especialização, sabe o quanto nós aqui na formação leiga e por desinformação ou falta desse tipo de bate-papo, acabamos negligenciando de uma forma e outra a presença ou cuidado com a saúde bucal. O que dizem ou o que você tem tido de percepção nesse estudo de pós com a questão integrativa a partir da saúde bucal, Anne? Nós montamos já há alguns anos essa pós em odontologia biológica e integrativa e realmente conseguimos trazer mais luz para essa área, né, de saúde. Então, na verdade, a odontologia ela evoluiu tanto, né? A gente tem tecnologias maravilhosas para a gente conseguir atender os pacientes, porém, o nosso mindset continua o mesmo. Quando a gente tem que fazer uma intervenção, a gente faz uma restauração, a gente faz um tratamento de canal, a gente trata uma retração dentária, né? Quando a gengiva baixa um pouquinho, a gente expõe aquela raiz, mas a gente não se pergunta o porquê que isso acontece e como que a gente evita, como que a gente trabalha na prevenção disso. Então, nessa pós, a gente trabalha exatamente nisso. Tanto para prevenir, mudar o mindset, o porquê que isso está ocorrendo, e isso vem da nossa saúde interna, da nossa química, e também com tratamentos integrativos, né? Tratamentos mais holísticos para esses pacientes. Legal. Agora, o que dizem alguns indicadores sobre a saúde bucal para você no dia a dia, para a gente jogar isso para as pessoas fazerem uma reflexão conosco nesse nosso bate-papo? A gente começa, por exemplo, pelas extrações comuns, né? A gente fala obturação, ir lá fazer uma obturação, acompanhar no dentista no dia a dia. Ou seja, que procedimentos do dia a dia, que são periódicos ou deveriam ser, acabam chamando a atenção, se é de cavitações ou outro tipo de sinais que a boca ou a saúde bucal dá para que as pessoas precisem se conscientizar. Nelson, tu sabe que tem umas coisas muito legais, assim, que a gente pode, um olhar integrativo da boca do paciente já pode dar sinais de doenças mais sérias, tá? Então, é o que eu sempre digo, na minha cadeira de dentista, não entra a sua boca, vem o corpo todo junto, Legal, né? legal. Então, quando a gente observa com um olhar clínico já preparado, a gente observa a boca do paciente, nós estamos observando o lado interno do corpo. A gente tem sabe, assim, como é que se diz, assim, a gente consegue observar um pouquinho como é que está funcionando lá por dentro, né? Então, por exemplo, pessoas que formam tártaro muito seguido,
são pessoas que já estão com distúrbio no metabolismo ósseo, são pessoas que precisam fazer avaliação sanguínea, tanto hormonal quanto da bateria de vitamina D, que é um hormônio, né? É um hormônio da imunidade que regula o metabolismo do cálcio dentro do corpo. Ou seja, nós estamos calcificando aqui na boca, mas aonde mais nós estamos calcificando também? Pedras nos rins, ateromas, para tudo isso a gente já começa a identificar e dizer para o paciente, temos que investigar. Outra coisa, por exemplo, quando nós temos a retração dentária, eu também observo que esse paciente está perdendo osso, porque a gengiva, ela vai acompanhando esse osso. Então, se eu já estou perdendo osso, a minha pergunta é mudar o mindset. Por que que eu estou perdendo osso? E eu só consigo identificar esses motivos quando eu faço uma avaliação sanguínea no paciente. Normalmente são distúrbios já hormonais que esse paciente tem. É mais comum quando eu tenho uma paciente menopausada, uma paciente que faz bruxismo, apertamento dentário, que está desnutrida, ela não tem vitaminas e minerais suficientes para manter esse metabolismo ativo, né? Então, a gente já vai observando esses sinais clínicos do paciente para conseguir realmente ir orientando ele por esse caminho e evitando que tenha lá na frente o quê? Uma osteopenia, uma osteoporose, né? Ou seja, você está falando, lógico, sempre à luz da questão da medicina integrativa, e aí, naturalmente, Anne, eu fiquei me perguntando aqui como isso está no horizonte nosso, tanto do ponto de vista, né, da relação entre os profissionais, eu digo, um dentista, como a gente chama popularmente no dia a dia. Se isso, até do ponto de vista da academia, da graduação, nas escalas de comportamento do dia a dia dos profissionais, se eles estão ligados com essa situação. Olha, o cara que vai lá na urologia, o homem, a mulher, a menina que vai na ginecologia e vão ambos no dentista, eles precisam se conversar entre si. Parece muito óbvio isso, mas eu não vejo isso como uma cultura de comportamento de ir ao médico, quando vão com frequência. Nelson, aqui tu falou tudo. Na verdade, os profissionais eles não interagem entre si. E isso para mim, na minha visão, que eu enxergo como um todo, porque o paciente senta na minha cadeira e de novo não vem só a boca, vem o paciente todo. O legal ia ser esses profissionais todos se falarem. Hoje em dia eu vejo que já está pipocando mais profissionais integrativos aí pelo Brasil. Eu recebo muita indicação de médicos também. E aí sim a gente consegue dar um tratamento perfeito para o paciente. Tem médicos que me enviam o paciente e dizem assim, Anne, estou tratando o intestino dessa paciente, ela não melhora de jeito nenhum. Eu já fiz tudo o que podia, estou encaminhando para ti, porque devem ter focos dentários. Então, o que que acontece? A gente vai lá, tem dentes que têm cavitações, tratamento de canal mal resolvidos, né? A gente aborda essas questões, remove o que intoxica o paciente, que podem ser restaurações de amálgama de mercúrio, essas cavitações que são silenciosas, são sem dor, depois de uma extração, por exemplo, a gente pode formar. Então, removendo esses focos dentários, o corpo mesmo entra num processo de autocura, porque a gente não tem mais aquilo que intoxica ele. E como a gente tem ligações dos dentes com vários meridianos do nosso corpo, existe essa ligação, às vezes com o intestino, às vezes com o joelho. Eu gostaria de falar uma frase aqui de Hipócrates, que é o pai da medicina moderna, né? Pois não? Pois não? Então, ele viveu ainda antes de Cristo. E ele afirma numa frase assim: um reumatismo sem esperança de cura pode ser eliminado com uma extração dentária. Ou seja, esse nosso pensamento, ele não é novo, mas ele foi deixado de lado, né? Essa visão integrativa. E outro exemplo aqui, tu falaste em ginecologia, né? Uma menina que está indo lá na ginecologista dela, vai num dentista, mas ninguém se fala. Essa menina, por exemplo, que usa anticoncepcional, ela está numa menopausa quimicamente induzida. E isso já resulta em alterações bucais. Se eu fizer uma extração nessa menina, eu posso causar uma dificuldade de reparo ósseo que pode formar uma lesão ali.
Então, tu vê que interessante se todo mundo estivesse se conectando, né? Muito bom. Você falou de uma questão aí que remete à geração, a gente conversava isso fora do ar, né? A geração de brasileiros de um período não tão distante do ponto de vista da história da medicina, por exemplo, e da própria história das relações humanas. Isso é nada no tempo de colocar aquelas placas de alumínio. Ela fala dos metais, viu? Como se fossem aquelas, enfim, os amálgamas na boca. Essa geração, esse público que por várias razões aqui nas cidades pequenas, que são maioria no estado de São Paulo, no Rio Grande do Sul também, que não se atentaram para isso, eles precisam cuidar desse tratamento, ele é invasivo mesmo ir lá e trocar. Muita gente o faz, Anne, por causa de uma questão estética e não de saúde. Exatamente. Essas restaurações, Nelson, na verdade, elas são chamadas de restaurações de amálgama de mercúrio, só que 50% dessa restauração é composta de mercúrio. E E, duram muito. exatamente, elas foram feitas, na verdade, para terem uma resistência maravilhosa. E eles conseguiram. Elas duram 20, 30, 40 anos em boca. Só que o problema da restauração de amálgama de mercúrio é a estabilidade dos componentes. O mercúrio, ele é volátil, ela não é estável, ou seja, eu libero com qualquer variação de temperatura, mesmo a nossa corporal, ou com apertamento dentário durante a fala, mastigação, bebendo um chazinho, eu já tenho a liberação de doses de mercúrio. E não existem doses saudáveis de mercúrio dentro do corpo. É pequeno? É muito pequeno, só que é por 20, 30, 40 anos. E o mercúrio, ele age como um disruptor endócrino, ele nos intoxica e também pode causar degenerações a nível cerebral, no nosso sistema nervoso. Por isso que ele é tão perigoso e por isso que a gente fala para as pessoas: tudo bem, não tem problema ter, mas vamos remover de uma forma segura, que não cause uma intoxicação para o paciente aguda. Porque a minha broca do dentista, quando eu vou colocar na minha restauração, ela tem 1.000 rotações por minuto, ela atinge uma temperatura altíssima. Ou seja, se eu faço isso sem proteção para o paciente, e eu, dentista, sem uma máscara para metais pesados, ambos estamos nos intoxicando. Então, é preciso sim remover, mas de uma forma segura. Tá, nesse caso são procedimentos mesmo de protocolo que você diz para esta extração do amálgama que tem que ser feito para poder encaminhar com isso. Depois tem só para aproveitar esse tema, tem um tratamento específico de desintoxicação ou essa máquina humana maravilhosa, biológica, vai acabar fazendo a sua autocura naturalmente? A gente tem que dar uma ajudada na máquina, sim. Então, a gente faz essa remoção com um protocolo bem específico, a gente isola bem esse dentinho, o paciente fica com oxigênio, ele não respira aquele vapor de mercúrio. Nós também temos que ter todo um equipamento, né? Nós utilizamos depois terapias com ozônio, com terapia neural, para realmente deixar esse dentinho em boca, sem sensibilidade, sem dor. E após isso, o paciente deve sim fazer um protocolo de desintoxicação de metais pesados. Eu gosto de usar uma suplementação bem poderosa, né, para fazer isso, de uma forma natural, mas assim, ajudando o corpo a remover dos receptores esse metal, esse mercúrio que está instalado ali, e daqui a pouco não deixa uma tireoide funcionar bem, né? Um tecido nervoso funcionar bem. Então, ao longo dos meses, o paciente vai sentindo melhora depois de ter tirado os metais pesados da boca. Legal. Quem está nos acompanhando aqui sobre saúde bucal integrativa, a gente está explorando a Anne-Marie Saudades, ela está no livro do Carlos Braga sobre o que aprendi com o câncer, lógico, na sua área de especialização, está falando conosco em teletrabalho direto de Porto Alegre. Agora, Anne, nós temos um sistema neurológico gigantesco aqui, acima da boca, do palato, em volta. São terminações 1000. Enfim, existe já lógico, um protocolo avançado na medicina que também converse com essas questões, as redes elétricas e como isso tudo influencia no que nós estamos falando? Tem, graças a Deus tem. Porque
Vocês devem imaginar, assim, o nosso cérebro, ele é a nossa CPU, né, desse computador gigante aqui. E ele emite, então, esses prolongamentos, que são os nervos, para cada um dos nossos dentes. Então, nós temos, assim, a boca é muito inervada. Quando nós fazemos, por exemplo, uma simples extração dentária, nós amputamos um pequeno pedaço desse sistema nervoso. Esse sistema, ele se comunica com energia elétrica, com voltagem celular. Ele manda um impulso e o outro recebe. É assim que funciona a voltagem celular. Então, quando a gente faz qualquer tipo de cicatriz que seja, um tratamento de canal, uma extração ou mesmo cicatrizes pelo corpo, isso pode influenciar na passagem de energia que nós temos e que vai desde o nosso cérebro até o dedão do pé. Então, esses meridianos, tá? Eles são relacionados na medicina tradicional chinesa. Então, a gente pode pegar esses ensinamentos milenares, essa medicina tradicional chinesa tem 5.000 anos. E quando a gente incorpora nos nossos conhecimentos modernos, o que que nós observamos? Que não tem jeito. A gente tem uma energia que passa nos nossos dentes para o resto do corpo. Eu vou te dar um exemplo, Nelson, que eu acho que é muito bacana da gente evidenciar, Por favor. tá? Tinha um paciente meu que, na verdade, uma paciente minha, e o pai dela não era meu paciente, mas virou. Ele foi pro hospital com uma sepsia no joelho inchado, não tinha motivo para aquele joelho estar daquele jeito. Ele estava com uma PCR ultrassensível, que é um marcador de inflamação do nosso corpo, que deve estar abaixo de 0. Ele estava com 120 desse marcador. Teve que fazer antibiótico na veia, aí diminuiu um pouquinho o joelho, e a proteína C reativa veio para 20. Só que não é bom o suficiente. Ele saiu do hospital, ele ainda ficou com o joelho inchado, voltou para o hospital, tiveram que fazer antibiótico na veia de novo. Aí a gente tem riscos, né, disso progredir. E ela me liga, Anne, a gente não sabe o que fazer. O que tu acha? E eu digo, envia exames de imagem do teu pai e vamos observar. Tinham 3 dentes tratados com canal, com ligação com o joelho. E esses dentes já com uma lesão. Então, o que que nós fizemos? Entramos em contato com o médico e perguntamos se nós poderíamos realizar essa extração, porque provavelmente teria impacto no joelho do paciente. Liberaram, nós fizemos as extrações e o que que aconteceu? PCR abaixo de 0, joelho normal de novo. Então, não adianta, gente. Nós temos esses meridianos e nós temos conexões do corpo, não só com a boca, mas o corpo todo é uma unidade, é algo único. E quando a gente enxerga dessa forma, e trabalhando, como a gente falou, né, Nelson, trabalhando com os profissionais todos, a gente aí consegue chegar mais perto da cura junto com os pacientes. Legal, senão a gente faz umas questões, sobretudo com a internet, por isso que a gente está conversando aqui no dia a dia, não querendo estabelecer, satanizar, né, ou alarmismo desnecessário em relação a um outro segmento, mas ouvir profissionais como você, que se conversam, lógico, com o sistema integral, por ser o único corpo, para as pessoas imaginarem, no dia a dia, você conversa com uma pessoa, fala, olha, você tem mau hálito. Ah, não, é porque você tem refluxo. Aí os cientistas do WhatsApp, né, funcionam no dia a dia. Mas você está sangrando muito a boca. Ah, não, todo mundo sangra depois de uma certa idade e acaba não tentando conversar sobre isso, que às vezes fala no cafezinho, no jogo de futebol, na conversa entre as amigas, mas não leva isso para o seu médico. Então, tem uma sugestão fundamental talvez aqui. Olha, se você tem a sua dentista, o seu dentista, que a gente chama dos profissionais de odontologia, converse mais com ele se ainda você não o fez, em relação aos outros médicos. Se for o caso, coloca eles para conversar entre si, dependendo do tipo de indicação. Exato. Exatamente. E eu vejo, sim, quanto mais a gente trata os problemas, quando eles iniciam, mais fácil é. Nós entramos nessa prevenção, nós nem estamos tratando doenças mais graves ou doenças sistêmicas, né? Então, quando a gente procura esses profissionais integrativos, que eles têm essa visão holística, a gente consegue ir um pouco mais a fundo nas questões.
e investigar o que causa. Por exemplo, eu tenho uma gengiva que está sangrando, isso é parte do meu sistema imunológico. A gengiva, ela é uma barreira, assim como o intestino, ele não pode ser permeável. E no momento que ele está sangrando, eu tenho gengiva que está sangrando, ela é permeável, ou seja, as bactérias que eu deveria evitar que entrassem em contato com a minha corrente sanguínea estão indo para a minha corrente sanguínea. Por isso que doença periodontal é relacionada com doenças cardiovasculares, parto prematuro. Então, quando a gente começa a investigar, olha nos exames sanguíneos, observa os hábitos do paciente, a gente consegue sanar, reparar essa parte do sistema imunológico e ele não evolui. É muito mais fácil, Nelson. Muito legal. Eu fico imaginando aqui se também é o caso de vocês conversarem, já que está falando de sistema integrado, as pessoas têm, muitos têm herpes na boca, têm aftas, né, por razões intestinais ou não, enfim, investiga para descobrir. Mas não é comum todo mundo ter uma erupção permanente, e come e não consegue se ajeitar com o seu aparelho digestivo e lá aparece de novo, né? E trata isso, lembra do bicarbonato que as pessoas usavam no cotonete? Queima ela e toca a vida como se fosse normal, né? Porque, na verdade, quando a gente tem esse olhar do todo, o que a gente vê de um paciente que tem herpes recorrente ou aftas recorrentes? O sistema imunológico desse paciente está muito debilitado. Então, a gente tem que entender o porquê e o que está faltando nesse organismo. Normalmente, é um organismo que está desnutrido. Ele não tem vitaminas e nutrientes, que é a matéria-prima para ele funcionar de uma forma saudável, e não tem o hormônio que regula esse sistema, que é chamado de vitamina D, mas é um hormônio, né? Se nós nos expusermos ao sol por 15, 20 minutos entre 11 da manhã e 2 da tarde, 20 minutos não é muito. A gente já tem as doses que a gente precisa desse hormônio, mas o problema é que nós trabalhamos o tempo todo, nós Fechado, né? trabalhamos em escritórios fechados, né? E também a gente escuta muito, não, a gente precisa, o sol é vilão, a gente precisa se besuntar de protetor solar, mas ele também impede a formação desse hormônio. Então, 15, 20 minutinhos já faria um trabalho sensacional no corpo para a imunidade. Muito legal. Muito obrigado por você ter prestado o teu tempo aqui para contribuir conosco, não só com a questão do livro do Carlos, mas para saber que Bauru conversa com Porto Alegre o tempo todo, como as cidades aqui ao nosso redor. A gente está falando sobre acupuntura no livro também, essa questão da saúde integrativa a partir da odontologia biológica. Sucesso na continuidade dos seus estudos de pós e que a gente possa depois explorar vocês nessa nossa missão pública aqui para as pessoas discutirem, né? Tem uma canção aqui que a gente costuma usar aqui no interior, que enquanto você estava falando, eu lembrei dela. O homem no sentido de ser humano, é o que entra e sai pela boca. Nelson, muito obrigada pelo convite. Eu fico à disposição de vocês. Eu acho que sempre que dá para a gente contribuir em saúde e ajudar os outros é benéfico. E fico à disposição também de todo mundo que está nos escutando. Se quiserem mais informações sobre isso, o meu Instagram é doutora.dra.animarie com 2 N's. Lá vocês me acham muita informação de saúde relacionada à odontologia com o corpo, certo? Então, obrigada, Nelson, e obrigada para todo mundo também. Obrigado a Anne-Marie Saudades, que falou com a gente lá de Porto Alegre, aqui em Bauru, para a Rede Pública de Rádio e Televisão. O livro O que Aprendi com o Câncer, da editora Ideia aqui em Bauru, e você tem na tela o contato do Instagram para você poder se comunicar também com a profissional que conversou conosco no Espaço Aberto. Até nosso próximo encontro.